somos desafiados no mundo de tanta controvérsia e tantos problemas e tanta gente lutando contra tanta gente. Nós somos desafiados a buscar a reconciliação. E é nesse espírito que nós lemos o texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. E nessa experiência de Paulo, a gente pode aprender mais um pouco a respeito do significado, da importância da reconciliação. Dias atrás, eu pregando aqui, eu falava da pressa, não sei quantos estão lembrados disso, não? Eu falei da pressa, que nem sempre é inimiga da perfeição. E naquele dia, eu disse que há coisas que a gente não deve fazer com pressa. Nem mesmo comer a carne do churrasco de Torre de Pedra, no dia 25 de março, apesar do boi ter o pescoço duro. Mas há coisas que a gente tem que fazer com pressa. E uma das coisas foi quando Jesus disse a Zaqueu: desce com pressa. Então a gente percebe que não podemos generalizar que a pressa é inimiga da perfeição, mas há coisas que a gente tem que fazer com pressa. E uma delas é a reconciliação, é buscar a reconciliação, porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco nem com os outros. Então nós precisamos da reconciliação para viver em paz. Está me ouvindo, Antônio? Em paz. Há uma necessidade material e há uma necessidade moral, há uma necessidade psicológica, há uma necessidade espiritual de que busquemos a reconciliação. Agora, quando nós lemos sobre esse tema na Bíblia Sagrada, o primeiro a tomar a iniciativa pela reconciliação depois do pecado no Éden foi Deus, não foi o homem. O homem se escondeu, o homem fugiu, o homem ficou com medo. Mas quem busca essa reconciliação, porque Deus entende e entendia naquele momento que a reconciliação é uma necessidade para a gente viver bem, e viver melhor, e dormir melhor, e sonhar melhor, e abraçar melhor, e perdoar mais e melhor, porque a reconciliação faz bem. A saúde física, a saúde espiritual, a saúde moral, a reconciliação faz bem. Por quê? O que é que o pecado fez com o ser humano? O pecado tornou o ser humano egoísta. É uma das coisas. Nós percebemos que uma das coisas que o homem e a mulher queriam ser iguais a Deus. Olha que pretensão, né? Aí alguém diz: então Adão era ruim mesmo, não? Ela acompanhou a ruindade daquele homem. Não. Nós muitas vezes, ainda hoje, queremos ser iguais a Deus. É só a gente fazer uma autoanálise em muitas coisas, em nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Nós não queremos apenas ser iguais a Deus, mas até superiores a Deus, em muitas coisas da nossa vida. Então o pecado fez do ser humano um egoísta, ao levá-lo a desejar todo o poder. E a gente, quando estuda a história da humanidade,
vê em quantos momentos o homem quis exatamente exercer essa atitude egoísta, por exemplo, na tribo, na família. Aí, hoje nós vamos jantar, está ouvindo, Adair? Na sua casa. Está me ouvindo? Se quiser sair com pressa, é com você mesmo que eu estou falando. Para poder abrir a porta, ajeitar a mesa e a gente sentar lá, tudo bem. Mas nós vamos lá. Todo mundo também está convidado aqui, dona Canta. Vamos lá na casa do Adair. Não importa se ele está preparado ou não, nós queremos ir lá. Quando chegar na casa do Adair, ele diz: a cabeceira da mesa é minha. Já perceberam? Nós não vamos lá não, viu, Adair? Hoje vai terminar a tarde. Então, mas a cabeceira da mesa é minha. Quantos maridos brigam, Antônio, por causa da cabeceira da mesa? É busca de poder, é atitude egoísta. E aí, Márcio, a mãe, a esposa, a mulher da casa, vai dizer assim: e o peito do frango é do pai. E ele fica todo orgulhoso: o peito do frango é meu. Ele não quer o pé da galinha, nem o pé do frango, nem da galinha, nem do frango. Então, essa atitude de egoísmo está presente nas coisas que a gente faz. Foi na tribo, está presente na família, está presente na sociedade em geral, está presente no nosso emprego, no nosso trabalho, em todo lugar. E o livro de Gênesis mostra que o ser humano quis possuir todo o conhecimento para ser igual a Deus. Essa situação precisava ser reparada. Isto é, precisava ser costurada, precisava ser curada. Essa relação do ser humano com Deus. O pecado fez do ser humano um ser insaciável. E a gente vê hoje, principalmente hoje, com o consumismo, como muita gente é insaciável. Tem e quer mais. Eu tenho esse copo de água, mas não pode me dar mais um? Não sei se eu vou tomar, mas pode me dar mais um? É verdade que às vezes um não vai saciar, mas pode me dar um terceiro, já que está sobrando? O ser humano é insaciável em tudo. Tem um carro bom, que é o melhor. Tem um carro pequeno, que é um grande. Até aí tudo bem, se a família for grande, que seja um carro grande. Mas já tem um carro grande, é capaz de querer um ônibus, é capaz de querer uma perua. Aí o Adilis já caiu o resto do cabelo da cabeça dele. Ele já não sabe onde pôr os carros da igreja. Imagina se cada um aqui tem um Avance, cada um tem um ônibus, exatamente porque somos insaciáveis. Insaciável. Aí o Márcio me disse: choveu, pastor, saiu uma geladeira bonitinha, a gente olha para ela, água, ela abre a porta, eu digo: essa que eu quero. Mas a minha tá boa, a minha gela água, a minha põe um sorvete lá, fica bom. Eu tomo muito sorvete, fica até com sinusite, por causa da minha capacidade de ser insaciável. Mas também o pecado fez o ser humano ser dividido. E eu tomo como exemplo dessa divisão um ser dividido. Quando Paulo diz assim: eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, e o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Não é isso muitas vezes? Chega 31 de dezembro, aí, o ano que vem a escola dominical vai ter um aluno a mais. O ano que vem a tesouraria vai receber um dízimo a mais. O ano que vem eu não vou faltar nenhuma classe. O ano que vem eu vou para todo culto de oração. É só o ano que vem, mas não está dizendo de que século, não. Porque este século ele voltou. Então, na verdade, o homem se
se torna um ser dividido, porque ele briga com ele mesmo. Até Paulo humildemente declara, confessa: eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Isso aqui é uma demonstração de crise existencial. Eu quero fazer isso, faço aquilo. Eu quero abraçar minha mulher, mas não deu certo. Hoje eu fiquei com raiva e briguei com ela. Quantas vezes, né, nós nos tornamos assim? A gente fala uma coisa e faz outra. O pecado nos levou a ignorar Deus como Pai e transformar Deus em ídolo. Qual a diferença? O ídolo é manipulável. Você pega o ídolo, como é que fazem as moças que vão lá na trezena de Santo Antônio pedir um namorado, um casamento, uma companheira? Aí ele vai e está na esperança de que naqueles 13 dias uma mulher o encontre, fique simpatizando com ele, fique flertando, fique ficando. Não sei se isso está certo, essa linguagem aí, mas é só para enfatizar. Aí passa 13 dias, macho, volta, e nada de namorado novo, de marido novo, de mulher nova, de nada. Aí, olha o santo Antônio, não? Este santo, tirar ele de cabeça para baixo, enterra na areia, enterra dentro da bacia de água, maltrata o santo, esse santo que dizem que é casamenteiro, não casa ninguém, é genérico. Pois é, muita gente faz Deus de um ídolo. Então ele faz 1000 orações. Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego. Que eu tiver emprego, Deus, eu vou dar dízimo, oferta alçada, Deus me dá um emprego. O emprego não veio, vou mais nessa igreja. Não faço mais essa oração, porque a culpa não é minha, é de Deus. Então, quando eu quero manipular Deus dessa forma, do meu jeito, para atender a minha necessidade, muitas vezes o meu desejo, egoísta até, quando fazemos isso, estamos tratando, nos relacionando com Deus, como se Ele fosse um ídolo. Porque o ídolo você põe de cabeça para baixo. O ídolo você até faz. O povo estava no deserto. Moisés foi conversar com Deus. E Moisés não volta. Ah, então Moisés não volta. É melhor ter um bezerro de ouro, um ídolo. E cada um trouxe anel, trouxe o que tinha. E o povo fez um ídolo, um bezerro de ouro. Aquele bezerro podia ser jogado no chão quando fizesse orações daquele bezerro e ele não atendesse. Ídolo é assim. Qual o seu relacionamento com Deus quando você quer fazer de Deus um ídolo? Quer manipulá-lo? Quer fazer barganha? Não podemos. O pecado fez isso. Mas Deus tomou, a maravilha, hein? Vamos ler a Bíblia. Mas Deus tomou a iniciativa para a nossa reconciliação. Senão aí está tudo perdido, tudo no inferno. Deus tomou a iniciativa e iniciou o processo de reconciliação. E é interessante que ele iniciou isso ainda lá, prometeu, deu esperança, abriu portas, abriu oportunidade, e disse ao homem que ele esmagaria a cabeça da serpente. É isso que Deus faz conosco. Ele abre oportunidades, Ele nos dá esperança. Se a esperança vai envelhecendo, Ele renova a esperança. Se essa esperança não compensa, Ele cria novas esperanças, porque no deserto
na areia quente do deserto, Ele abre rios de água. Não é água qualquer da Sabesp, é água viva, água viva, água viva, que é a água que cura, que mata não só a sede, mas que mata o nosso desejo de ser humano feliz. Amém? Amém. Márcio, deixa o povo dizer amém. Vamos dizer amém. Que mais? Jesus Cristo foi enviado então como mediador. Deus tomou a iniciativa, não é? Ele manda Jesus como nosso amigo, como nosso mediador. Hoje de manhã eu falava, quando a gente se relaciona mal com o sagrado, a gente transforma o sagrado em fantasma. Foi isso que eu disse de manhã? Aí vem a escola dominical, aí, tanto a Docas como a Flávia estão fazendo esse apelo. Pois é, quando Deus transforma e abre caminhos novos, Deus também mostra o mediador, não deixa a gente sozinho bater na cabeça. Mandou Jesus com grandes ensinamentos, com palavra forte, com ministério vivo, ministério dinâmico, ministério de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É de todo, não é de alguns, é de todo que crê a salvação. Eu vou pular aqui um dos itens, mas depois eu volto outro dia. Quais são as consequências, então, dessa reconciliação, dessa mediação de Deus, para que a gente seja reconciliado? Viu o estrago lá atrás, mas agora vem as consequências extraordinárias. A primeira consequência, não é a primeira, se é a mais importante, tem que citar algumas. Mas uma das coisas que a reconciliação nos traz, Kátia, é acabar com a confusão da nossa mente. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nossa mente está confusa no meio de tantos problemas. Já pensaram quando a gente ficou confusa com o problema da pandemia, com as doenças, com os parentes indo embora, com os irmãos, com os amigos, com o dinheiro, com o emprego, com a igreja indo embora? Algumas igrejas fecharam. Quando olho para essa igreja, esta é, e o reverendo Silas vai me apoiar nessa aí, uma igreja abençoada, porque depois da pandemia muita igreja ficou esvaziada. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Tem coral, Cátia, que não voltou ainda. O povo está batendo cabeça, está com a mente confusa, está questionando Deus, está colocando a culpa em Deus, e diz assim: se Deus não faz como eu quero, não quero mais Deus, nem religião, nem espiritualidade, não. Uma outra consequência, Cristo alivia as nossas tensões. Não é porque a gente está com Cristo não tem tensão. Até Jesus viveu no meio de tensões. Já pensaram a grande tensão de Jesus antes da morte? Já pensaram a grande tensão de Jesus antes de começar o seu ministério? A grande tensão que Jesus viveu ali no monte, né, jejuando e orando? A grande tensão que Jesus enfrentou quando vieram os seus inimigos e tinham espada e queriam arrebentar com o ministério de Jesus? Pois é, Ele, Jesus, alivia as nossas tensões. Porque estamos num mundo de muitas tensões. Amanhã é segunda-feira, e aqueles que lidam com a economia sabem qual é a grande tensão de amanhã. A bolsa sobe, a bolsa desce. Quem tem dinheiro investido, bom, quem tem, né? Quem tem dinheiro investido, então assim, como é que eu faço? Tiro daqui, põe dali, põe não sei onde, fica cabeça quente. Ele veio reconciliar o corpo doente. Corpo doente, que é um corpo ferido, é um corpo batido, é um corpo com rupturas.
um corpo quebrado, que Ele quer aliviar as nossas dores. Ele quer nos reconciliar conosco mesmo. Ele quer que a gente se abrace. Ele quer que a gente faça carinho em nós mesmos. Já fez isso? Faça, é bom. Recupera, reanima. Faça você mesmo, carinho em você. Tem gente que não faz carinho nele, muito menos no outro, ou na outra, talvez na outra, não sei. Aí é uma coisa particular, né? Mas, na verdade, Ele quer reconciliar isso. E uma das coisas que Ele quer é reconciliar a casa quebrada, a casa adoecida, a casa em sofrimento. Creia nisso, irmão, amém? Ele quer reconciliar as famílias. Ele quer reconciliar sogro e sogra. Aí vamos voltar lá ao começo da mensagem. Faça isso, busca a reconciliação. Como é que é, Márcio? Com pressa. Busque com pressa. Não deixe para amanhã. Vou terminando aqui. Ele quer nos reconciliar com o próprio Deus. E tem gente que se converter, mas de vez em quando briga com Deus, briga com o santo. Olha o santo aqui, olha o santo. Briga com o santo. Deus, se não fizer como eu quero, viro de cabeça para baixo. Deus, se não fizer como eu quero, enterro na areia. Deus, se não fizer como eu quero, faça isso não. Deus é amor. Amém? Louvado seja Deus.